Nos últimos 3 anos, a inteligência artificial virou assunto em todos os lugares, principalmente nas empresas, onde alguns veem ameaça, outros estão encontrando oportunidades para o crescimento. Como você entende o que estamos passando pode definir muita coisa na sua carreira agora, como também no futuro, pois muitos empregos serão redefinidos. Eu, por exemplo, não faço ideia do que a minha filha vai fazer ou trabalhar. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre como a inteligência artificial está transformando o trabalho e o que muda no dia a dia do profissional corporativo. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai aprender o que fazer para se manter atualizado e relevante quando se trata de evolução da inteligência artificial. Sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Bom, o medo de ser substituído pela tecnologia, isso é real. Não, acho que muita gente está passando por esse medo atualmente, né? E é legítimo. Isso aconteceu no passado com invenções que a gente já conhece, como o computador, por exemplo, o celular e a própria internet. Ninguém quer, por exemplo, investir anos em uma carreira e de repente descobrir que é uma ferramenta que vai fazer parte do seu trabalho e muito mais rápido e às vezes melhor, né? Com certeza, acredito que você que está assistindo isso aqui não quer que isso aconteça, né? Então, imagina, quem é mais velho aí vai lembrar, mas imagina os datilógrafos, né? Quem é mais novo nem deve saber o que é isso. Mas, basicamente, eram pessoas que digitavam, elas escreviam, elas escreviam o que era digitado por uma outra pessoa. Eu, inclusive, tive o privilégio de ver uma máquina de datilografar ao vivo na casa dos meus avós. Mas, quando surgiu o computador, a impressora, isso aí virou completamente irrelevante. E a diferença é que hoje a IA ela vem se adaptando muito mais rapidamente para fazer tarefas assim que são completamente repetitivas e automáticas. E elas fazem muito mais rápido. Então, esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter em mente. Pode ser que a velocidade para se aprender a usar a inteligência artificial de forma mais profissional, ela fique concentrada em poucas pessoas. Isso pode causar um problema de mão de obra. Isso de fato pode acontecer, porque as pessoas elas não terão as habilidades necessárias para navegar nesse mundo, certo? Estudos, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial indicam que cerca de 40% das habilidades exigidas hoje vão mudar até 2030. Isso significa que parte do que a gente faz agora vai ser completamente reconfigurado. Ou seja, até mesmo o que eu faço hoje, eu não sei se eu vou estar fazendo daqui 5 anos, de 5 anos para agora, para 2030, né? Então, a inteligência artificial é isso, ela vai assumir as atividades operacionais e o profissional ele vai ter que trabalhar com análise e decisão e principalmente relacionamento, porque a inteligência artificial ela não vai conseguir assumir isso, certo? Então, pessoal, esse é um tema muito, muito interessante, né, de ser analisado e até mesmo debatido, porque quando você tem eu vou usar a palavra disruptivo, essa palavra eu acho que ela nem existe em português, mas quando você tem algo que é muito intenso, a mudança ela é muito grande, pode ser realmente que as pessoas não consigam correr atrás disso. Mas é importante ir atrás, mesmo que às vezes falte uma coisa ou outra. E isso é uma discussão um pouco, talvez até mais longa, né? Mas o fato é, se você não estiver se adaptando para usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, com certeza você vai ficar para trás. Ou seja, em vez de competir com a inteligência artificial, a mudança é usar o tempo que ela libera para você pensar estrategicamente. Você não vai competir com ela, você vai começar a usar ela para fazer suas atividades operacionais e pegar esse tempo para que você possa melhorar o seu desenvolvimento, pensar mais estrategicamente como que as coisas se conectam para que você agregue na IA, porque é importante isso. Pessoas que utilizam a tecnologia com inteligência, elas ficam mais inteligentes. Agora, se você utilizar a tecnologia de uma forma burra, você vai ficar burro. É basicamente isso, né? E no mundo corporativo, quem entende esse contexto de aprender com a inteligência artificial e usar isso para melhorar o seu tempo de aprendizado, aproveitamento do tempo, conecta as informações com impacto.
Continua sendo relevante, continua sendo essencial para a empresa. E é isso que as empresas buscam, né? Quem consegue conectar os pontos e viver em um mundo que está constantemente mudando. Essa pessoa, ela vai continuar desejada e vai continuar sendo relevante. Uma pessoa que consegue capturar todos esses contextos e usar a inteligência ao seu favor. Então, o mercado ele está o mercado ele está evoluindo para valorizar profissionais que sabem integrar a tecnologia com o próprio raciocínio humano. Não é aquela coisa de tipo assim, nossa, mas eu vou precisar aprender a programar, eu vou precisar aprender novas ferramentas. Assim, inclusive, se você quiser programar, você pode fazer isso com muito mais facilidade com inteligência artificial. Você não precisa nem ter computador. Ou, perdão, você precisa ter você pode ter um celular, mas você não precisa nem saber linguagem de programação. Você pode simplesmente perguntar para o IA o que você quer e ela vai começar a te induzir naquele caminho para que você crie, por exemplo, um programa de computador. E a IA, ela não vai só impactar a sua rotina, ela vai otimizar o processo, ela vai liberar tempo para que você possa fazer outras coisas, que foi o que eu já comentei aqui. Então, você não precisa dominar a programação, você vai precisar pelo menos saber como perguntar e o que perguntar, que é o que está surgindo, né? Está muito na infância do negócio ainda, apesar de que já tem 3 anos, mas é aquele tal da engenharia de prompt. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é basicamente o que é o prompt, é um comando. É a forma como você dá um comando para a inteligência artificial para que ela entenda o que você quer e usar esse comando para que você tome melhores decisões. Essa mentalidade digital é o que vai diferenciar o profissional que só faz aquelas tarefinhas básicas do profissional que vai gerando valor. E esse é o mundo que a gente está vivendo agora. E muita gente já está usando isso e está saindo na frente de outras pessoas. E nos próximos anos é bem provável que as empresas elas comecem a olhar para isso com uma forma mais estruturada. Existem ainda muitas conversas em torno desse problema, não desse problema, mas dessa oportunidade, porque você tem questão de vazamento de dados, você tem questão de usar dados internos, tem pesquisa em desenvolvimento, novos produtos, lançamentos, essas coisas. Então, por exemplo, se você usa uma base de dados comum, vamos imaginar, você pega várias empresas aí, empresa A, B, C, D, usando a mesma base de dados de uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial que eles estão usando a mesma base de dados, sei lá, a inteligência artificial do Gil. A inteligência artificial do Gil vai ter as informações da empresa A, B, C, D. Entende? Então, existe todo um processo de evitar espionagem industrial, evitar que vaze esses dados, porque você tem acesso a isso. As pessoas, a inteligência do Gil aqui teria acesso a tudo que está sendo conversado ali, entende? Então, nesse sentido, é muito comum as empresas tomarem muito cuidado antes de começar a sair utilizando inteligência artificial para tudo. Mas eu acho que é uma questão de tempo isso acontecer, porque essa inteligência, ela facilita muito a vida das pessoas. Hoje você vê muitas startups, por exemplo, eu vou falar startups porque nas startups isso acontece de uma forma mais rápida, as pessoas usando a inteligência artificial para programar. A inteligência te dá já uma linha um bloco de código que uma pessoa demoraria semanas para fazer, ela te dá em poucos minutos. Você só vai precisar talvez analisar o código ou botar ele para rodar para ver se tem algum tipo de bug. E pronto. A pessoa nem sabe uma linha de programação de como programa, ela vai ter que saber analisar, pelo menos, né? Vai ter que botar o código para rodar, mas, enfim, você entende o que eu quero dizer? Então, ela basicamente economizou uma semana de trabalho de um programador, entendeu? Então, isso com certeza vai acontecer aí nos próximos anos, tá? E aí, o que o programador, esse cara tem que ter? Ele tem que ter senso crítico, ele tem que ter capacidade de avaliar o resultado. Profissionais do futuro eles vão precisar entender a dinâmica da inteligência artificial, o que ela faz e o que ela não faz. Se você já teve uma oportunidade de conversar com o IA e pediu para que ela faça algo que seja essencialmente humano, ela costuma falhar miseravelmente, fica muito ruim, de verdade. Eu já fiz isso várias vezes. Por exemplo, se você pedir uma poesia para ela, se você pedir para ela uma narrativa com ideia central, se você não souber ajustar para ficar mais humano, vai ficar horroroso, vai ficar muito ruim.
E não se engane, até mesmo fazendo as correções e pedindo para ela não repetir os padrões, ela erra. Me diz aí nos comentários se você já conseguiu perceber os textos que você lê, se eles são criados ou não por IA. E é por isso que eu vejo a essência humana como um principal diferencial para os próximos anos para quem trabalha com inteligência artificial. E para quem não trabalha também. Então, pessoal, é o seguinte. Eu analisei alguns dados disponíveis na internet usando a inteligência artificial para me ajudar a construir essa aula que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu entendi que eu vou precisar de 4 competências, né, que eu acho que elas vão continuar existindo e que a gente vai precisar delas de alguma maneira para usar a IA ao nosso favor. Caso contrário, a tecnologia ela vai ter o poder de te deixar mais inteligente, igual eu falei, ou mais burro, dependendo da forma como você utilizar ela. Eu vou dar um exemplo, né? Dizem que Sócrates ele não gostava muito de escrever, porque ele falava que isso emburrecia as pessoas, porque elas paravam de usar a própria memória. Faz sentido, não faz? Mas você pode usar a escrita para potencializar a sua memória e não o contrário. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, vamos lá, presta atenção aí, se quiser, papel e caneta para você anotar aí, tá bom? Primeira coisa, pensamento crítico e estratégico. A IA ela é excelente em processar os dados e identificar padrões, mas ela não entende o contexto. Então, você precisa ter esse pensamento crítico. Ela não vai entender o contexto, ela não vai entender a intenção ou ela não vai ter ética para poder trabalhar aquele processo que você está colocando nela. O pensamento crítico é o que permite o profissional questionar os resultados que a IA deu e decidir se aquilo faz sentido ou não para o negócio. Então, associado ao pensamento crítico, a gente tem um pensamento estratégico que é conectar as ações que ela te dá. Porque às vezes ela pode te dar um planejamento completamente troncho, completamente burro, e você aceita aquilo ali e fala, não vou fazer. Mas na realidade ela está às vezes colocando ações que deveriam ser posteriores, anteriores, sabe? Tipo, sei lá, eu vou comprar uma coisa, mas eu não fiz o orçamento dessa coisa ainda. Então, inclusive, planejamento estratégico com inteligência artificial é muito bom. Desde que você saiba o que colocar nela, quais são as entradas que você vai dar para a inteligência, tá? Então, você, por exemplo, pode usar a inteligência artificial para construir um relatório com uma massa de dados que você tem disponível, fazer uma apresentação já estruturada. Cara, gente, tem uma inteligência artificial, vocês podem procurar aí, chama Gama. Ela faz uma apresentação para você diretamente. Ela faz, você coloca lá, você coloca um texto, um relatório e tudo mais, coloca o layout que você gostaria de ser, e ela te dá uma apresentação já definida. Então, ela entrega o resultado final, só que você vai precisar analisar o resultado final, porque às vezes ela coloca bloco errado, às vezes ela desenha um negócio errado, mas ela já faz um trabalho que talvez se demoraria 1, 2, 3 dias, ela já faz em coisa de poucos minutos. Né? Se você quiser se aprofundar em como desenvolver o pensamento estratégico e assim sair na frente para conseguir sua promoção, nesse canal tem um vídeo que eu te mostro como você pode fazer isso de forma simples no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse aqui. A próxima A próxima é empatia e comunicação. A IA ela vai escrever texto, ela vai gerar relatório, ela vai sugerir respostas automáticas, mas ela não vai compreender emoções. Então, um bom profissional ele vai usar a IA para estruturar essas ideias, para economizar o tempo, mas a comunicação final precisa ter o toque humano, tom, empatia, a própria leitura emocional. Por exemplo, para construir essa aula aqui, eu usei alguns blocos e quando eu peguei o material, eu fui revisando, fui ajustando, fui dando o meu tom, a minha fala, entende? Então, é por isso que a IA serve e ela economiza tempo. E é por isso que a gente utiliza. Então, aqui, qual que é o exemplo prático? Você pode usar um IA, por exemplo, para traduzir textos em outras línguas. Cara, isso é excepcional. Por exemplo, às vezes eu pego um conteúdo gringo, jogo na IA, ele traduz para mim ali na hora, e eu já li claramente tudo mais, mas ele traduz para mim na hora para que eu possa transformar ele em uma aula, na hora ali, e aí eu consigo fazer uma aula excelente, entende? Então, o poder da tradução da IA é excepcional, é muito melhor que qualquer tradutor que você pode usar, tá? E isso aqui vai fazer com que você diminua gaps de comunicação, por exemplo, fazer templates de apresentações, tudo isso a IA vai fazer.
mas você vai precisar comunicar. Lembra lá que eu falei que você pode usar a IA para construir as apresentações? Só que você vai ter que apresentar, a IA não vai conseguir fazer isso para você. Ah, Gil, mas tem hoje IA que tem atores e tudo mais e tal, eu coloco o texto lá e a IA pode fazer uma apresentação para mim. Cara, pode, mas eu te garanto, assim, não vai ter o toque humano. Seria basicamente se eu colocasse um IA aqui para falar com vocês fechariam o vídeo em 2 segundos porque não tem toque humano. Você está falando com um robô, cara, entendeu? Então você não vai dar muito valor em falar com um robô, sabe? Então isso de fato é o toque humano e que a gente, como ser humano, dá muito valor. A gente é sociável, não é? Então isso é excepcional, empatia e comunicação. Beleza? O próximo é a criatividade, exato. Né? Um IA, ela vai usar uma base de dados gigantesca para o que já existe. Então ela vai conseguir criar várias coisas do zero mesmo, mas essas coisas criadas do zero, elas dificilmente elas ficam 100% boas sem um ajuste, sem um toque seu. Eu já falei aqui, né, que estruturar as IAs para fazer uma coisa e você dar o seu toque é excelente. E aí, para você fazer isso, você precisa de criatividade, né? E aí você precisa olhar para aquilo ali e ter a criatividade de conectar os pontos. Então, você vai melhorando o seu trabalho a partir das coisas que você colocou na inteligência artificial. Você pode, por exemplo, associar coisas que você tem. Vamos supor que você joga livros lá na IA e pede para ela te dar um resumo dos livros, e aquilo ali pode te ajudar a despertar sua criatividade para solução de problemas. Eu uso, por exemplo, a IA para me ajudar a fazer brainstorming. Isso ajuda a estimular a minha criatividade. Mas você começa a filtrar as coisas para que você possa selecionar melhor e para tomar a decisão. Porque senão você vai ficar refém da resposta que a IA te dá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu analiso o pior cenário, melhor cenário e o cenário mais provável. É basicamente assim, ó. Qual que é o mais provável de acontecer? Teoricamente é esse que eu vou buscar. Qual que é o pior cenário? É o que a gente não quer que aconteça. Qual que é o melhor cenário? Ele tem uma probabilidade muito remota de acontecer, mas é o melhor, é o cenário mais ideal. Eu vou trabalhar para que esse cenário melhor seja atingido, mas o mais provável é o do meio, digamos assim. Então, você pode pedir uma inteligência artificial te dar isso. Você joga para ela um contexto e pergunta para ela quais são os cenários possíveis. Você vai dar a base de dados, por exemplo. E aí ela vai te dar. Só que você vai ter que saber julgar aquilo. Você vai ter que ter criatividade suficiente para entender se aquilo ali faz sentido ou não. Então, você usou a criatividade para poder usar a inteligência artificial para que ela pudesse te ajudar a propor uma solução. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu creio que a criatividade vai fazer muita diferença para um profissional que trabalha com inteligência artificial. E por último, e não menos importante, e essa daqui eu acho que é uma das principais, é a adaptabilidade. A inteligência artificial, ela muda muito rápido, o mercado muda junto com ela. A adaptabilidade é a capacidade de você aprender não só novas ferramentas, mas você aprender a aprender. Você, às vezes, vai precisar desaprender para aprender. Você vai testar abordagens, ajustar métodos e, principalmente, você não pode perder o seu lado humano, perder os seus valores. Então, o profissional adaptável, ele vai usar a inteligência artificial como uma aliada. Ele vai aprender com ela, vai desafiar os seus limites, vai se atualizar constantemente. Essa é a competência mais forte, na minha opinião. E quem muda mais rápido costuma sair na frente. Então, a adaptabilidade, ela mora em vários contextos, seja numa adoção de uma ferramenta nova, seja numa adoção de uma inteligência artificial, seja numa mudança de um processo, seja numa mudança de cidade, seja na sua vida, por exemplo, seja numa mudança de chefe, seja numa mudança, qualquer mudança que você puder imaginar. A adaptabilidade, ela está ali. Então, você aplicar a adaptabilidade no seu dia é você entender qual é a mudança, qual é o impacto dela na minha vida, quais são as limitações, o que eu posso fazer para me adaptar
né? E principalmente, se eu aprendi, como que eu compartilho esse conhecimento? Para que todos entendam o que está mudando, o que você pode extrair de bom dessa mudança. Hoje, a IA, ela tem todo um contexto. Hoje você consegue usar a inteligência artificial para várias coisas. Imagem, relatório, apresentações, vídeos, voz, até edição de voz. É muito incrível. Inclusive, você pode usar a inteligência artificial para comparar relatórios que você faz. Ou seja, você não precisa ficar examinando 1 zilhão de planilhas para identificar padrões. Você pode botar lá e a inteligência artificial vai fazer isso para você. Você só vai ter que saber analisar. Só que para você começar a fazer isso, você precisa se adaptar primeiro. Por isso que eu acredito que essa é uma das principais habilidades que a gente tem, como todas as 4, mas essa para mim é uma das mais vantajosas. E essas são, né, as 4 habilidades para se continuar e se tornar relevante nesse mundo de mudanças. Mas não é só isso, não tem só essas 4, existem outras 3 habilidades que compõem as habilidades do futuro. São competências que todo profissional que está passando por esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo precisa trabalhar e desenvolver se quiser um dia ser promovido no mundo corporativo. Elas, inclusive, já serão úteis para você neste exato momento. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo quais são elas e por que você deve aprendê-las. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. E durante muito tempo, pessoal, as promoções elas estavam ligadas a pessoa estar ali trabalhando bastante tempo na empresa, né, antigo plano de carreira. A pessoa era promovida de 2 em 2 anos, alguma coisa assim. Esse modelo já ficou para trás há muitos anos, né? Hoje as empresas elas estão promovendo quem entrega mais resultado, quem resolve problemas e quem principalmente se comunica com clareza. Então, os relatórios recentes hoje, eles indicam que os profissionais com melhor desempenho em liderança de equipe têm domínio das ferramentas digitais e têm inteligência emocional para avançar, para se desenvolver. Então, esses profissionais eles buscam atender às expectativas antes mesmo dessas demandas chegarem nele. Esses profissionais têm a probabilidade de serem promovidos. São profissionais que entendem o contexto, entendem as mudanças e já começam uma movimentação para que se adaptem àquela mudança. Agora, imagina usar a IA para otimizar ainda mais suas atividades. Imagina isso. Você começar a ganhar 1, 2, 3 horas no seu dia para poder se desenvolver, para poder aprender, para poder evoluir. Isso vai, meu Deus, ampliar muito a sua visão, a sua perspectiva de processo, a sua perspectiva sistêmica. E uma coisa interessantíssima, a inteligência artificial, ela levou apenas 3 anos para atingir a mesma quantidade de usuários que a internet demorou 13 anos para alcançar. Aí você fala assim, nossa, mas a internet pavimentou o uso da inteligência artificial. Com certeza, mas isso não exclui o fato de que ela demorou 3 anos. Ela demorou só 3 anos para conseguir atingir a mesma quantidade de usuários que a internet levou 13. E segundo a própria OpenAI, que é a dona do ChatGPT, 70% das conversas elas têm um caráter não profissional. Ou seja, as pessoas elas não estão usando a inteligência artificial para trabalhar, elas estão usando a inteligência artificial para, sei lá, fazer foto de gatinho, fazer foto de desenho da Disney. Então, lembra, não basta ser bom só tecnicamente, você precisa ser bom em transformar o que você sabe em resultado. E essa vai ser a nova métrica do crescimento no mundo corporativo. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor e estrategista de carreiras e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei que a IA não está tirando empregos, mas está mudando o que o mercado valoriza. Ela vai cuidar do que é repetitivo e o que sobra é o que exige raciocínio, empatia e criatividade, tudo aquilo que só o ser humano pode oferecer. Quem entende essa diferença se antecipa, quem se antecipa se torna referência, e quem se torna referência nunca fica para trás.
Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar aqui na descrição. Para continuar acompanhando os meus vídeos no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.